Nós vimos na primeira aula também a importância da Bíblia, a credibilidade da Bíblia e o que Deus fala para nós em relação à Bíblia. E quando a gente pensa na Bíblia, por mais que a gente tenha os livros na sequência que a gente consegue enxergar na nossa Bíblia hoje, então começando em Gênesis, indo até Apocalipse, o início e o fim, eles estão bem relacionados, os primeiros livros, mas os outros livros, não necessariamente eles estão numa sequência cronológica, numa sequência de tempo. E eles foram colocados dessa maneira para auxiliar a divisão que nós utilizamos para a nossa Bíblia, que é a Bíblia que a gente mais usa hoje, tá? É lógico que a gente tem algumas Bíblias em ordem cronológica, que aí já tem uma divisão diferente. Mas, de maneira geral, nós podemos dividir aí em uma divisão com 5 assuntos principais, quando a gente considera o Antigo Testamento, e aí nós temos o Pentateuco, os livros históricos, poéticos, os profetas maiores e profetas menores. Na aula de hoje, e nas últimas 2 aulas, nós tratamos desse assunto, o Pentateuco, e a ideia hoje é a gente seguir até aqui, até o livro de Deuteronômio, tá? A partir daí, na próxima aula, a gente já entra aqui nos livros históricos. Aí, uma outra linha que nós estamos usando, né, uma figura que ilustra de uma maneira diferente essa sequência que nós estamos abordando. Pensando nas últimas 2 aulas que nós tivemos, nós tratamos desde a parte da criação, depois a gente falou do chamado de Abraão, o período dos patriarcas, e hoje nós vamos entrar especificamente nessa parte de Êxodo, tá? No início, a parte da criação, nós entendemos sobre a primeira parte de Gênesis, então, a criação do homem, a criação da mulher, o momento em que a mulher come o fruto e o homem também, e causa uma separação do ser humano em relação a Deus. A gente viu sobre a Arca, a Torre de Babel e Jacó. Tá? E na segunda aula, igual foi falado, nós tratamos dos patriarcas, né? Começando aqui em Abraão, até chegar em José, onde entra Manassés e Efraim no povo lá no Egito. Tá? Então, nós vimos toda a sequência, os detalhes em relação às mulheres, que Sara não podia ter crianças, e aí Deus, por um milagre, concedeu que ela desse à luz a Isaac, a mesma coisa aconteceu com Rebeca, e assim por diante, até a gente chegar no Egito, tá? E aí também nós vimos uma ordem comparando tanto a vida de Isaac, Jacó e José, quando aqui no final, em torno aí, quando José tinha 110 anos, que foi a morte dele lá no Egito, e que, mesmo morrendo lá no Egito, ele deixou, tá lá, né, no final, deixando claro que o corpo dele ia estar sendo, opa, calma aí, o horário. Ele faleceu no Egito, ele morreu no Egito, mas ele queria que o corpo dele fosse transportado depois para ser enterrado na terra que Deus tinha prometido para o povo de Israel, tá? Então, isso daí foi um resumo das últimas aulas. E hoje, especificamente, a gente vai entrar com essa parte aqui, desde o Êxodo até a entrada em Canaã, tá? Que nós estamos chamando aqui como peregrinação. E aí nós vamos contemplar o livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Outra ilustração que a gente está seguindo, para facilitar o entendimento, são esses desenhos, né, caracterizando cada uma das etapas. Então, hoje a gente sai daqui, né, Israel e os filhos vão para o Egito, entra na parte que os israelitas estão escravizados, e a gente vai aqui praticamente até o período dos espias, onde eles vão identificar a terra, e a partir daí tem a transição do Egito para a terra que Deus tinha prometido para os filhos deles. Bom, vamos começar então. O primeiro livro que nós vamos estar lendo é o livro de Êxodo, e a partir daí, o que começa o livro de Êxodo, no capítulo 1, versículos de 1 a 6, tá? Tem uma introdução relacionada com a família de Jacó, na época em que Jacó predominou a fome, onde eles estavam, e aí, em função de José estar lá no Egito, eles vão para o Egito, e a partir daí eles não voltam mais para sua própria terra, então eles ficam lá no Egito, tá? Isso está relacionado
com essa sequência que está aqui, que é a descendência de Abraão, que é o primeiro dos patriarcas, onde é instituído o povo dos hebreus, tá? O povo que Deus falou para ele que ia ser multiplicada como a areia do mar, como as estrelas do céu, tá? Então, vamos abrir as nossas Bíblias lá em Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 6, e agora eu vou ver a sequência aqui, eu vou pegar minha sequência para a gente ler esses versículos. Então, quem vai ler Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 6. O versículo 1, quem vai ler vai ser a Mari, versículo 2, Alice, versículo 3, Amanda, versículo 4, o Bruno, versículo 5, o Dani, e versículo 6, o Davi, tá? Então, na sequência, esses que eu falei, por gentileza, a hora que um acabar, o outro já entra. Então, nós vamos começar com a Mari, com a Alice, o Bruno, o Dani e o Davi, tá? Então, Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 1. Pode abrir o microfone e começar. É para ler até o capítulo 1 até onde? Cada pessoa que eu falei vai ler um versículo, tá? Então, tá a Mari aqui, tá? A Mari vai ler o versículo 1. A hora que a Mari acabar, a Alice vai ler o versículo 2. A hora que a Alice acabar, o Bruno vai ler o versículo 3. A hora que o Bruno acabar, o Dani vai ler o versículo 4. A hora que o Dani acabar, o Davi vai ler o versículo 5. E a hora que o Davi acabar, agora a Elise vai ler o versículo 6, tá? Então, Êxodo capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Pode ler, Mari. São estes os nomes dos filhos de Jacó, que foram com ele para o Egito, cada um com sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá. Bruno, é você, versículo 3. Ah, tá. Pensei que era 4. Issacar, Zebulon e Benjamim. Dan, Naftali, Gad e Aser. Davi, você consegue ler? Ou você quer que eu leia? Sou eu? Versículo 5. Para saber, que eu não ouvi direito aonde que era. Tá, é Êxodo capítulo 1, versículo 5. Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. E agora Elise, versículo 6. Na minha lista aqui está Elise Cullen. Bom, vamos lá. Então eu vou ler o versículo 6. Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração, tá? Então nós estamos iniciando o livro de Êxodo, e aí ele fala um pouco do que eu acabei de colocar um resumo para vocês, do que estava acontecendo. Fala dos nomes dos filhos de Israel, tá? Que na realidade, lembra que a gente viu na aula anterior? Que o nome de Jacó foi mudado para Israel, e aí que eles entraram junto com Jacó no Egito, cada um com a sua respectiva família. E o que ele está falando aqui, que era em torno de quantos? Quem me fala aí? Quantos descendentes que eles falaram aí que entrou no Egito? 70. 70, isso daí, no versículo 5 ele fala, né? Ao todo, os descendentes de Jacó eram 70. José, porém, já estava no Egito. Perfeito. Então, essa é a primeira parte que a gente está vendo que está acontecendo, tá? E aí, o que aconteceu? Logo depois que José morreu, as dinastias que se sucederam no trono do egípcio começaram a não ser tão simpáticas com o povo de Israel, tá? E por isso, eles subjugaram e escravizaram ali no Egito, onde nós vimos aqui que foram em torno de 400 anos de cativeiro. Então, vamos continuar para a gente ler essa parte. Agora, a partir do versículo 7. Então, Êxodo capítulo 1, versículo 7, o Felipe Andrade. Versículo 8, a Gabriela. 9, a Giovana. 10, o Gustavo. 11, o João.
12, a Letícia, 13, a Maria Otília e 14, a Mariana, tá? Então, pode começar com o Felipe a partir do versículo 7. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram os pais. Próximo, versículo 8. Gabriela. Ah, não, mudou. Quem que tinha dado o versículo 8? Gustavo? Bom, eu vou ler o versículo 8, então. Então subiu ao trono do Egito um novo rei que nada sabia sobre José. Quem que era o versículo 9? Eu. Vai lá, Giovana, obrigado. Disse ele ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Versículo 10. Vou ler o 10. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos. Lutem contra nós e fujam do país. Versículo 11. Peraí. Por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas, construíram as sociedades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas e cereais. Versículo 12. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos se formavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas. Versículo 13. E os sujeitaram à cruel escravidão. 14. Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Obrigado, pessoal. Eu sei que é difícil, porque eu tinha uma sequência dos versículos, só que quando alguém entra, alguém sai, muda os nomes aqui entre a ordem alfabética, tá? Mas eu acho que a gente está indo bem, sim. Bom, então, nós relembramos a parte que Jacó, em função da fome que ele estava passando, ele foi para o Egito. Aí a gente viu José, tudo que aconteceu, e agora nós estamos vendo que depois que José morreu, foram trocando os faraós, e a partir daí, esse em específico já não gostava tanto do povo hebreu, tá? E após os anos de cativeiro, não era mais apenas os 700 homens da família, mais 600 mil. Eu vou abrir lá, em Êxodo 12, 37, ele fala o número dos egípcios que tinham lá no Egito, tá? Êxodo capítulo 12, versículo 37. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Então, vamos imaginar, nós moramos aqui em Campinas, tá? A gente tem a nossa cultura, a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito, e de repente vem o pessoal, não sei, alguma outra cultura distante que resolve começar a habitar aqui em Campinas. Só que vai passando o tempo, a gente começa a perceber que essa outra cultura, ela tá se reproduzindo muito mais rápido que nós, que éramos os habitantes originais aqui de Campinas. Ela tem alguns costumes diferentes do que é o nosso, e de alguma maneira essa outra cultura, ela tá tirando aquilo que a gente considera que é nosso, tá? Eu acho que isso mostra um pouco o que estava acontecendo na época em relação aos egípcios e o povo judeu, tá? O povo hebreu, que é descendente aqui de Jacó. É lógico que, da mesma maneira que nós, os egípcios acabaram não gostando disso, por mais que José tivesse ajudado muito eles, começaram a se rebelar contra o povo, tá?
E eles se rebelando contra o povo, eles começaram a escravizar cada vez mais o povo. Tinha uma determinada época que o povo fazia tijolos e algumas outras coisas para eles, e um dos monarcas chegou e falou, não, além do povo fazer tijolo, antes a gente dava palha para eles fazerem um tijolo, agora nem a palha nós vamos dar mais, vamos cobrar a mesma quantidade, que eles entreguem a mesma quantidade de tijolos. Então, esse era o cenário que estava acontecendo naquela época, né? Só que aí, Deus levanta um libertador. Acho que vocês conhecem bem esse nome, Moisés, com sinais prodígios para livrá-los do cativeiro egípcio, tá? Então, vamos abrir lá, continuar agora Êxodo, a partir do versículo 15, para a gente entender um pouco mais sobre Moisés. Agora eu vou ler. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus que se chamavam Sifrá e Puá. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no, se for menina, deixem-na viver. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito convocou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? Responderam as parteiras ao faraó, as mulheres hebreias não são como as egípcias. São cheias de vigor e dão luz antes de chegarem às parteiras. Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando cada vez mais numeroso, cada vez mais forte. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele concedeu-lhes que tivessem suas próprias famílias. Por isso o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas, tá? Então aqui começa a história de Moisés. Vocês já escutaram, acho que várias vezes essa história, né? Que na realidade o próprio, o rei lá, o faraó, ele viu que o povo estava crescendo muito e a partir daí ele mandou jogar qualquer bebê que nascesse no rio para não ter esse bebê morresse. E aí vem, a partir do versículo 2, de 1 a 10, conta a história de Moisés, né? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho, enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou a sua criada apanhá-la. Ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, leve este menino e amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu tirei das águas. Então olha só como Moisés surge, né? A mãe dele está grávida, tem o neném, tem aquela ordem do rei, do faraó, para matar todos os meninos, e ela sabia onde a filha do faraó ia tomar banho, e coloca Moisés lá, num cesto, né? E aí a filha do faraó encontra o neném lá, e aí junto nessa estratégia inteira vem a irmã dele, né? E pergunta para ela, olha, você quer que eu chame alguma mulher dos hebreus para amamentar essa criança? E a filha do faraó gostou da ideia. Ou seja, além da mãe de Moisés não perder o neném, ainda ela recebeu para cuidar do próprio filho, tá? Então é essa a história que a gente pode observar aí em relação a Moisés. E aí tem uma sequência aqui na lateral, ou seja, Moisés, de um simples hebreu, ele vira uma criança adotada pela filha do próprio faraó. Tá? Então ele acaba entrando na alta sociedade lá do Egito, e ele, apesar de ser hebreu, ele é também praticamente um egípcio, se ele escolhe seguir dessa maneira. É lógico que daí começa a passar o tempo, Deus vai trabalhando no coração de Moisés,
Tem uma situação importante onde ele vê uma briga e um hebreu eles estavam brigando, ele vai lá, mata um egípcio, e a partir daí ele foge, tá? É nesse momento que ele escolhe abrir mão de todo esse poder, toda essa riqueza e tudo o que ele teria direito pelo fato de ser filho da filha do faraó, tá? Mas aí, passando um pouco mais, nós temos as pragas, a gente tem um monte de eventos aí na vida de Moisés, só que para fazer um resumo um pouco do êxodo, o que acontece? Eles atravessam em seco o mar, e a partir daí eles continuam toda uma peregrinação, saindo lá do Egito, até chegar à terra de Canaã, né? E é Moisés que é o líder que faz esse êxodo. Então, tem todo um povo que está sendo reprimido no Egito, e Deus levanta Moisés para ser o líder desse povo, tá? E aí que nós vamos ter a sequência aí, no decorrer da apresentação. E, na realidade, aquele povo que passou por mais de 400 anos lá no Egito, ele precisava de passar por algumas experiências diretas com Deus para realmente ele ser transformado numa nação, tá? Então Deus estava tirando aquele povo que estava no Egito e fazendo aquele povo seguir por um caminho para ele ser transformado numa nação, e o livro de Êxodo ele registra esse momento, tá? Ou seja, o nascimento de Israel como nação e a entrega da lei para o povo. Tudo isso que nós estamos lendo aqui, o Pentateuco, é Moisés que está escrevendo tudo o que foi acontecendo, e é o momento que Deus transmite a lei para aquele povo que era o povo dele, tá? Quando nós pensamos em Êxodo, a gente pode colocar aí praticamente 4 etapas principais, tá? A primeira etapa é o chamado de Moisés, que está lá em Êxodo 3, capítulo 3, versículo 1 até o 22, onde que Moisés está nos campos, né, depois que ele sai, depois que ele briga lá com os egípcios, ele sai, se afasta, vai para o campo, e aí um dia ele está andando, de repente ele vê uma planta, uma sarça que começa a pegar fogo. E essa planta queima e o fogo não apaga. E até que ele fica impressionado com aquilo, mas foi o momento em que Deus chama Moisés para liderar essa nação, tá? Para ser a pessoa responsável pelo livramento do povo que estava no Egito e tirar eles do Egito e devolver aquele povo para aquela terra prometida que Deus tinha prometido lá para Abraão, tá? É interessante que nesse momento em que Deus chama Moisés colocou uma série de obstáculos na frente, falou que ele não falava direito, como que o faraó ia escutar ele, como que o povo ia escutar ele, e na maioria das vezes que ele falava, Deus sempre foi falando, não, eu vou estar com você, eu vou fazer as coisas, você vai ser um instrumento para levar a minha salvação para aquele povo que está escravizado, tá? Outro ponto importante que a gente pode colocar lá em Êxodo, e acho que aí todo mundo já sabe, é a parte da travessia do mar, tá? Quando a gente vê no capítulo 14, versículos 10 a 31, o povo sai do Egito, porque tem as 10 pragas, aí muda o coração do faraó, e de repente o faraó libera todo o povo para sair do Egito, né? Sendo que a última praga foi a morte dos primogênitos, ou seja, toda criança mais velha em todas as famílias que não era dos hebreus, né, que não tinham sangue no batente das portas, morreu. Então foi uma tristeza muito grande lá no Egito. Com isso, o faraó libera Moisés para sair com o povo, e é interessante que ele não simplesmente libera o povo. Além de liberar, os próprios egípcios deram toda a parte de ouro, de prata que eles tinham para o povo. Então o povo pôde pedir para eles uma série de coisas, e eles deram. Então, praticamente, o povo de Israel, além de sair do Egito, eles levaram boa parte das riquezas do Egito junto com eles, tá? Tudo isso em função do plano que Deus tinha feito. Até que chega um ponto onde eles têm que passar a água, né? Tem o mar lá e eles não têm como passar, de repente eles estão vendo o próprio exército do faraó atrás deles, e aí que ocorre essa parte onde Moisés, em função da ação de Deus, abre o Mar Vermelho para o povo passar.
Outro ponto interessante para a gente ter como referência do livro de Êxodo é a construção do tabernáculo. Então, já mais lá para o final do livro de Êxodo, depois de várias reclamações, depois do povo andar pelo deserto, reclamando pela falta de comida, pela falta de carne, falando que eles iam morrer, etc. Aí Deus, depois de passar as tábuas da lei, os mandamentos, aí Deus passa como que deveria ser feito o tabernáculo, que era por meio do tabernáculo, onde Deus estaria presente junto ao povo, tá? Tem a Arca da Aliança, tem algumas coisas, mas está lá no capítulo 26. Eu vou compartilhar depois dessa apresentação e aí vocês vão ter todas essas referências para vocês lerem, tá? E outro, também aí finalizando, um outro exemplo do livro de Êxodo é a construção do bezerro de ouro, tá? Apesar do povo poder contemplar a presença de Deus, poder contemplar todos os milagres que Deus tinha feito, o maná, a abertura do mar, e durante o dia era uma nuvem que direcionava eles, durante a noite uma bola de fogo. Mesmo assim, foi o ponto de Moisés se afastar um pouco para estar lá com Deus, e quando ele volta, o povo tinha construído um bezerro de ouro, tá? Por quê? Porque eles precisavam adorar alguém, e a partir daí eles buscaram a construir um próprio ídolo com as mãos para eles adorarem, tá? Mostrando realmente a falta de preparo do povo para saber lidar com tudo isso que estava acontecendo, tá? Então eu coloquei aí 4 pontos principais de Êxodo. Eu estou falando meio rápido em função do monte de assunto que nós temos, mas agora vamos colocar um parênteses, tá? Vamos voltar aí na nossa sequência. Então a gente teve Abraão, Isaac, Jacó, José, a gente teve todo esse povo indo para o Egito, e aí lá no Egito eles passaram por um período interessante com José, até que começou no livro de Êxodo, que nós lemos, que a gente leu há pouco tempo atrás, onde os egípcios começaram a escravizar o povo e cada vez mais maltratar o povo. A partir daí o povo começou a pedir, falar com Deus, realmente pedir uma libertação para Deus. Deus atende esse povo, escolhendo uma pessoa, que foi Moisés, e a partir daí no livro de Êxodo tem, desde do início deles, dessa escravização, tem toda essa parte que eu falei da escolha de Moisés, as pragas, tudo relacionado com a transição de Moisés e os egípcios e a saída do povo lá do Egito e uma parte da peregrinação do povo enquanto eles não chegam na Terra Prometida. Então nós temos 2 pontos, tá? A gente tem o Egito, onde o povo estava, e a gente tem onde eles querem chegar, que é a Terra Prometida, a terra que Deus realmente colocou para eles, Canaã. Então, essa primeira etapa nós temos no livro de Êxodo. O próximo livro que a gente tem na sequência de hoje, mas está nessa sequência, é o livro de Levítico, tá? Depois que o povo caminhou aí em torno de 3 meses pelo deserto, depois que saiu do Egito, os israelitas chegaram ao pé do Monte Sinai, o que eu estava falando com vocês, e ali eles ficaram parados por algum tempo, tá? Recebendo as leis e as orientações de Deus. Desde Êxodo, capítulo 19, e por todo o livro de Levítico, encontramos Deus comunicando-se com eles através de Moisés. Então, Deus, a partir daí, Deus vai estar passando para o povo o que Deus esperava deles, tá? O livro de Êxodo termina com o levantamento do tabernáculo, seguindo os padrões de Deus, mas aí era o ponto, né? Imagina nós como seres humanos, ou eles no caso lá, como que eles iriam utilizar esse tabernáculo, como que eles poderiam se relacionar com Deus, que era o que estava acontecendo. Então, diante disso, é que surge o livro de Levítico, tá? As instruções encontradas em Levítico são a resposta para essa pergunta e foram dadas pelo Senhor a Moisés. Aí nós temos aí um intervalo em torno de 50 dias, entre a inauguração do tabernáculo e a partida do povo do Sinai, tá? Então, o povo estava no Egito, saiu com Moisés, parou aí no Sinai, ficaram um tempinho aí, né? Em torno de 3 meses eles caminharam e depois ficaram aí perto do monte.
e aí que eles têm um livro de Levítico que passa como que eles têm que se relacionar com Deus. Então, o livro de Levítico é um livro sobre a santidade de Deus e as exigências para comunhão com ele, ou seja, o que aquele povo tinha que fazer para conseguir ter uma comunhão com Deus, tá? A gente conhece nesse livro Deus santificador, Deus que deseja conduzir-nos do que há de melhor e mais aceitável no culto, na saúde, no relacionamento interpessoal. Então, as principais regras, as principais coisas que a gente precisa saber em relação ao nosso relacionamento com Deus. E aí, logo na sequência, depois de sair do Egito, andar por um tempo no deserto, parar no Sinai, aí eles começam uma outra caminhada, do Sinai para frente, que é se preparando para seguir para a Terra Prometida, tá? O plano de Deus era que em poucas semanas, esse povo, vocês lembram quantas pessoas? Está aqui embaixo, esses 600 mil homens, tá? Isso daí nós estamos falando só os homens, tá? A hora que você pega crianças e mulheres, aí vocês têm ideia de o tanto de gente que era. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Campinas nós devemos ter por volta de 1 milhão e 100 mil, 1 milhão e 200 mil habitantes, tá? É mais ou menos esse número, o número de pessoas que estariam aí nessa peregrinação. Então, imagina uma quantidade de gente relacionada a Campinas inteira andando pelo deserto. E praticamente dependendo de Deus durante todo o trajeto. Seja com o maná que Deus fornecia para eles, seja com a água, seja com as codornizes. E tem várias histórias interessantes que a gente consegue ler, tá? Mas aí, então, eles saíram do Sinai. Em Levítico, a gente entendeu como eles deveriam se relacionar com Deus. E o livro de Números começa a falar a sequência da jornada, como que eles iriam continuar daquele ponto mais para frente. Tá? Logo de cara, no livro de Números, a gente vê que os espias são enviados à Terra Prometida. Então, eles chegaram perto da Terra Prometida, né, que Deus tinha falado para eles de Canaã. E aí eles selecionaram os caras lá, um de cada tribo, 12 espias, que o objetivo deles era ir lá e olhar essa terra, o que tinha lá, como ela era e etc. E durante aí 40 dias, essas 12 espias ficaram observando, eles voltaram, e quando eles foram reportar para o povo o que eles viram, o que alguns falaram, né? Eles falaram que haviam gigantes, e que durante esses 400 anos em que eles estiveram lá no Egito, que Israel esteve no Egito, esses gigantes tomaram conta daquela terra. Então, ao ouvir esse relato desses espias, o povo, mais uma vez, se esqueceu do poder de Deus e do cuidado de Deus, e aí acabou não dando ouvido para 2 espias que falaram que não, que eram para eles irem lá, que no caso era Josué e Caleb, tá? Então, de 12... Josué e Caleb falaram que eram para eles irem tomar a terra prometida, e outros 10 falaram que não, que tinham gigantes, que eles iam morrer, etc. Moral da história, o povo não escutou Josué e Caleb, e o que aconteceu? Eles trouxeram uma ira muito grande para Deus em relação a isso que aconteceu, tá? Aí, continua no livro de Números, o que acontece? Em função dessa atitude do povo de não acreditar no que Deus tinha falado, Deus estabelece que toda aquela geração, tá? Todas as pessoas maiores que 20 anos que estavam lá naquele ponto não iriam entrar na terra prometida. Em função disso, Deus faz com que esse povo fique peregrinando em torno aí de 39, 40 anos no deserto, e eles simplesmente ficaram andando de um lugar a outro em torno de Cades Barneia lá, para que toda essa geração incrédula morresse e que os filhos daquela geração pudessem entrar na terra prometida, tá? Pudessem entrar na posse da terra de Canaã. Quando a gente pensa nessa parte do livro de Números, na realidade a gente vê o quê? Que não é um livro que fala só sobre peregrinações, mas é um livro que fala de murmurações, rebeliões, o povo reclamando toda hora, falando que eles iam morrer de fome, morrer de sede. Tem um episódio também em que o povo reclama tanto que Deus manda umas serpentes, que as serpentes começaram
a picar as pessoas do povo, eles começaram a morrer, aí o povo se arrepende, nisso Deus fala com Moisés e manda Moisés preparar uma serpente de ouro, e aí Deus dá uma chance para o povo que fala assim, ó, toda vez que alguém for picado por uma semente, olhe para aquela serpente de bronze, e aí com isso ele não vai morrer, tá? Então, tem várias murmurações, tem a parte das codornizes, que o povo queria comer carne, não estava mais só habituado com maná, aí Deus mandou codorniz e teve alguns gulosos lá que comeram a mais, aí também morreram, porque não era para ter pego a mais do que Deus mandou, enfim. É isso que trata o livro de Números, tá? E interessante é que antes deles entrarem lá na Terra Prometida, é feito um outro censo, e aí você tem também a quantia dos 600 mil homens, da maneira que a gente viu lá naquele censo anterior, lá no Êxodo, tá? E aí, por fim, a gente chega no livro de Deuteronômio, que é o último livro que a gente vai estar abrangendo hoje, tá? Então, nós temos o Êxodo, lembra? Saída do Egito. Aliás, Êxodo, começando no Egito, até a saída do Egito, indo no Monte Sinai. A partir daí a gente tem Levítico, onde eles aprendem a como eles devem se relacionar com Deus. Números, trata a partir daí da trajetória que eles teriam que fazer daquele ponto até chegar na Terra Prometida, só que teve o episódio dos espias. E aí em Deuteronômio, Deus, eles estão próximos a entrar na Terra Prometida, e aí toda aquela geração que tinha estado com Deus morreu, então Deus usa Deuteronômio para realmente Moisés relembrar todo aquele povo, toda aquela geração, de tudo que eles passaram até lá, tá? O livramento do Mar Vermelho e todos os outros pontos relacionados com isso, tá? Era preciso relembrar a essa nova geração em relação às leis de Deus, tá? E aí, lembra que na última aula nós tivemos um ponto importante de atenção, que eu falei, ó, a partir de agora vocês parem tudo que vocês estão fazendo, tem gente que está olhando uma coisa ou outra, etc., e prestem atenção. Esse é o momento dessa nossa aula, tá? É o nosso ponto de aplicação. Vamos abrir lá Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28. Deuteronômio capítulo 11, versículos 26 a 28. Bom, eu vou escolher agora algumas pessoas aqui para a gente ler isso aqui que é importante, tá? Vamos ver quem não leu ainda. Tiago Reis, você lê Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Tá? Sofia, Deuteronômio 11, capítulo 11, versículo 27. Deixa eu ver quem que tá faltando ler aqui. Vamos pegar mais um menino, né? Só para a gente equilibrar. O Gustavo já leu, o João já leu, o Vitor. Deuteronômio capítulo 11, versículo 28. Então, Tiago, Sofia e Vitor. Vamos lá, ó. Lembre-se que esse é o ponto de atenção da nossa aula, tá? Nós estamos contando uma história, mas esse é o ponto que nós vamos ter uma aplicação. Então, Tiago, pode ler, por gentileza, Deuteronômio capítulo 11, versículo 28. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Sofia, 27. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou dando a vocês. Vitor, 28. Vitor, seu som acho que não está funcionando. Bom, eu vou ler o versículo 28, tá? Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos, tá? Pessoal, isso aqui é muito importante, tá? Apesar de Deus, Moisés está falando com o povo naquela época, da mesma maneira, a gente tem
essa escolha, tá? O Tiago leu o versículo 26, mas na minha Bíblia, antes, ele fala assim, ó, prestem atenção. Ou seja, para tudo que vocês estão fazendo, escuta o que eu estou falando. Prestem atenção. Hoje, estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição, tá? Eu estou dando oportunidade para vocês. Vocês podem escolher ter bênção ou ter maldição. Vai depender exclusivamente das escolhas que vocês fizerem, tá? Versículo 27. Quais são essas escolhas? Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes estou dando. Mas, por outro lado, e se eu não tiver bênção, o que eu vou ter? Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos, tá? É lógico que nós podemos falar muito sobre salvação, certo e errado, e uma série de coisas relacionadas à Bíblia e situações que eu sei que vocês sabem muito bem, tá? Por exemplo, nós podemos pensar que nós temos duas opções, tá? Pense sempre nisso. Você tem duas opções. Você tem a luz ou você tem as trevas. Você tem a salvação ou você tem a condenação. Você tem a libertação ou você tem a escravização. Você tem sempre duas opções, tá? Luz e trevas. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? Eu pego o caminho estreito ou o caminho largo, tá? Nós estamos falando com isso daqui relacionado à salvação. Então, no momento que você escolhe o caminho que você... no momento que você aceitou a Jesus, uma dessas escolhas está feita. Você escolheu a luz, você escolheu a salvação, você escolheu a liberdade, você escolheu o caminho o caminho estreito. Independente do que você vai fazer, aquela sua escolha está definida e você tem a salvação. Você está na luz. Só que nós temos algumas outras opções que nós temos aqui, ó, bênção ou maldição. Então nós temos que entender que algumas escolhas que nós fazemos, elas vão ter as consequências na nossa vida aqui na Terra, na nossa vida passageira, tá? E quem vai escolher isso são vocês, sou eu, é cada um de nós. Da mesma maneira que vocês podem escolher entre bênção e maldição, eu posso escolher entre bênção e maldição, o Lisboa pode escolher entre bênção e maldição, qualquer pessoa pode escolher. É lógico, as decisões são diferentes, tá? Mas às vezes, no momento que eu escolho ficar o dia inteiro jogando Minecraft ou fazendo TikTok e não tô estudando a Bíblia, eu tô escolhendo maldição. Porque aquele ensinamento que eu teria, aquele relacionamento com Deus, eu deixo de ter, e a chance de eu cometer um pecado ou fazer uma coisa que não desagrade a Deus é muito maior. Por isso que vocês têm a escolha do que vocês têm que fazer. Prestem atenção, bênção ou maldição. Eu tenho a escolha, vocês têm a escolha de obedecer seus pais ou desobedecer seus pais. Muitas vezes essa escolha pode ser algum detalhe, eu consegui, fiz o que eu queria. Algumas vezes, essa desobediência pode custar a vida. Pode ser, eu não sei, um tempo atrás teve uma história aqui no Brasil de um menino que subiu no elevador e caiu de um prédio e morreu. Escolha, bênção ou maldição. Talvez, eu não conheço os detalhes da história, tá? Mas, provavelmente, às vezes tem alguma ação, alguma obediência específica que era para ter e não teve, e acaba tendo o quê? A consequência, tá? Vocês já estão numa idade em que vocês têm praticamente todo o discernimento, toda a condição, na hora que o pai e a mãe falam, olha, eu quero isso, de vocês realmente seguirem nesse caminho. Então, voltando
ao nosso ponto, né, a nossa aplicação de hoje, eu fiquei pensando em relação ao bezerro de ouro, fiquei pensando em uma série de assuntos que a gente poderia tratar com vocês, mas eu achei muito importante essa parte aí de Deuteronômio, onde Deus deixa claro para o povo, ó, preste atenção. Deixa eu ler outra vez aqui, ó. Hoje eu estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição, tá? Então, da mesma maneira, isso está sendo colocado na nossa vida também, tá? Então, por gentileza, prestem, eu estou repetindo um pouco, né? Mas prestem muita atenção nas escolhas que vocês estão fazendo. Tem coisas que a curto prazo parecem ser muito legais e etc., mas pode passar um dia, uma semana, um mês, um ano, 3 anos, e que as consequências vão vir, tá? Eu conheço muitos amigos, que hoje, muitos amigos meus de infância, e que infelizmente tomaram decisões erradas, e que até hoje eles têm algumas consequências na vida por isso, tá? Então, esse é o momento nosso de aplicação. Só uma lembrança, tá? Na aula passada, nosso momento de aplicação foi em relação a julgo desigual, tá? Eu vou lembrar todos os momentos essa sequência nossa do Preste Atenção. Na aula passada a gente viu que nós, aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador, que saíram das trevas e estão na luz, quando chegar a idade, com 25 anos de namorar, tô brincando, mas quando chegar a idade do namoro, o requisito fundamental para isso é buscar uma pessoa que também tenha tomado essa mesma decisão, tá? Se você é luz, você não pode pegar alguém que está aqui nas trevas. Você tem que pegar alguém que é da luz para sua luz brilhar ainda mais, tá? Bom, finalizando então a parte de Deuteronômio, a gente tem aí os discursos feitos por Moisés durante os últimos meses de vida. Em função de algumas restrições de Moisés, ele acaba não entrando na Terra Prometida também, mas aí depois tem a sequência para Josué, que vai ser o nosso próximo livro, tá? Então, voltando aqui na nossa linha, e 2 minutos para a gente acabar a nossa aula, a gente passou pela história universal, período dos patriarcas, peregrinação, Êxodo, Egito, toda a relação de Moisés no Egito, saída do Egito até o Sinai. Levítico. A partir do Sinai, como que o povo deveria fazer para se relacionar com Deus? Números. Caminhando para a Terra Prometida, mas teve aí um probleminha. Os espias. Aí azedou o molho. Rodaram 40 anos, toda aquela geração se passou, e aí aqui em Deuteronômio tem Moisés relembra toda aquela nova geração de tudo que aconteceu aqui, ó, desde Êxodo, Levítico e Números, para eles saberem o que estava acontecendo para ter a conquista da famosa Terra Prometida, tá? Pessoal, agradecer então vocês pela aula de hoje. Só antes de abrir o microfone para a gente finalizar, eu vou orar para a gente finalizar a nossa aula, tá bom? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder estar estudando mais sobre a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor tem ensinamentos tão atuais para nós. Que gostoso é poder acompanhar toda essa história, poder ter a certeza da Tua intervenção desde a criação do mundo, durante toda aquela parte dos patriarcas, na escolha de Moisés, no momento, nas maneiras que o Senhor conduziu o povo pelo Egito, pelo deserto. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus justo, e que apesar de ser tão poderoso, ainda assim, o Senhor se importa conosco. Te agradeço por esse grupo, peço pela vida de cada um desses preás, peço pela vida do Lisboa também como coordenador do ministério, peço que o Senhor esteja conosco, Pai. Muito obrigado por tudo, peço que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.